Fala aí, pessoal. Boa tarde. Sábado, dia 24 de janeiro. E como eu não gosto das coisas repetitivas e me considero sendo um cara disruptivo, eu vou comemorar os 100 mil seguidores verdadeiros, reais, pessoas de verdade. Tem nada comprado aqui. É fruto de um trabalho de muito suor, muita dedicação, muita resiliência, muita abdicação da minha vida pessoal, da minha família, né, a ponto de meus entes queridos ficarem sem me ver por 2 meses, não consigo nem responder mensagem, atender telefone, mais de 2.000, 2.500 mensagens de WhatsApp. Fica difícil toda hora ter que ficar se justificando para esses familiares, para esses amigos. E tudo isso, tudo que eu estou fazendo movido pelo meu sentimento desde criança. Desde criança que eu sempre quis ser policial, a minha vida toda, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre quis ser policial. Eu sou policial civil, meu nome é Carlos Seco e eu vou me apresentar aqui dessa maneira diferente, porque esse sonho originário lá atrás, eu consegui conquistar os meus objetivos, não da forma como eu tinha planejado, houve uma alteração nos planos e eu queria dividir tudo isso com vocês, porque essa abdicação que é feita por conta desse trabalho aqui nas redes sociais, que é muito árduo, é muito trabalhoso ter que divulgar todo o trabalho, que o volume é muito grande de todo o trabalho que a gente faz, ter que divulgar aqui gera um outro trabalho desse volume todo, e eu faço isso com o maior prazer, porque o meu sentimento lá de trás, que me moveu a ser policial, eu não vou falar a palavra ódio, mas eu vou falar que tudo isso aconteceu por conta de odiar o mal. Vou falar a palavra ódio, sim. De odiar o mal, de odiar a injustiça. Desde criança, eu era um aluno que dava uns probleminhas na escola, desde pequenininho, porque eu sempre fui em defesa das pessoas mais fracas, mesmo eu sendo fraco. Nunca admiti, nunca tolerei nada de injustiça. E esse sentimento, ele foi crescendo e foi se transformando para eu lutar por justiça. E não é justiça no sentido estrito, é o sentido lato, o grande. É justiça de tudo. Eu quero comemorar aqui esses 100 mil seguidores dessa forma diferente, sem ficar fazendo post que todo mundo faz. É legal, eu fiz já vários, mas eu tô cansado de fazer o post, por isso eu quero falar um pouco de mim hoje, para ficar registrado aqui qual é a intenção do Carlos Seco com a rede social, com o Instagram, com essa exposição que está sendo feita, e também depois fazer alguns agradecimentos especiais. Desde quando eu me tornei policial, essa luta foi muito árdua. Eu entrei quando tinha 18 para 19 anos. E nos primeiros concursos eu não passei, o primeiro que eu passei foi de escrivão de polícia, e eu não assumi, porque eu não queria ficar dentro de delegacia, queria ficar na rua, queria ação. E aí eu fazia todos os trabalhos de escola, do colégio, as feiras culturais e tal, eu fazia sobre polícia. Todo ano era o mesmo tema. E teve uma vez que um amigo meu, a mãe de um amigo meu, conhecia alguns policiais, e eles foram lá na escola, me apresentaram eles,
que eu sempre falo dele, é o Valmir Sudati, já é aposentado, mas o pequeno filho dele, à época, que hoje se tornou um grande homem, é um oficial da Polícia Militar e trabalha em um dos lugares que eu admiro muito, que é na Rota. E esse cara que me orientou, faz assim, faz assado, e ingressei depois no concurso de investigador de polícia. E lá fiquei. Foram anos de muita adrenalina, muita emoção, muita troca de tiro, perseguição. Na época não tinha nem celular direito, não tinha nem câmeras públicas na rua, né? Nós estamos falando de 25 anos atrás. Era pager, tinha que mandar mensagem, ligar para telefonista e mandar mensagem, escrevendo o que você queria falar lá para a pessoa. Depois veio o Nextel, aqueles tijolão, né? Aqueles celulares primatas. Enfim. E aí eu sempre tive uma vida discreta. Na polícia, em virtude da exposição, sempre combatendo o crime e sempre uma vida discreta da polícia, agente secreto, aquela coisa toda. Enfim, vou apertar o ir para frente e acelerar nessa transição da qual eu entrei nesse trabalho da prefeitura, que hoje, na Secretaria de Segurança, secretário de Segurança adjunto, superintendente do COI, uma secretaria magnífica, que eu amo demais, eu amo esse nome, eu amo tudo isso, eu amo fazer tudo isso, e por isso eu me envolvi dessa maneira tão intensa com esse trabalho, porque eu descobri que é possível fazer mais e melhor. E eu fiz um post hoje sobre indignação. E eu vou ficar preso nesse tema para não alongar muito aqui. A indignação não é uma indignação por si só. É uma indignação daquela que você olha algo de errado e não se contenta com aquilo até aquilo se tornar certo. E essa é a grande questão. Quando você não se contenta com algo e olha para aquilo que está errado e fica indignado, existe uma bifurcação aí. E é isso que eu queria conversar com vocês. Essa bifurcação é de tomar uma ação para resolver aquilo que está errado e de reclamar por reclamar e cruzar os braços e não fazer nada. Eu sou o caminho da direita. Eu tomo uma ação para mudar aquilo. Seja em qualquer lugar que eu passe, se eu puder contribuir com algo para que aquilo mude para melhor, eu farei. E é isso que nós estamos fazendo aqui na cidade de Santo André. Com a bênção de Deus, que é o que me move, a proteção que eu tenho dele, a confiança que eu tenho dele, que é ele que me proporciona tudo isso, que ele incumbe os homens aqui na terra, que têm o poder, no caso, o ex-prefeito Paulo Serra, que eu entrei na gestão dele, o atual prefeito Gilvan Ferreira, que me colocou nesse cargo, que confiou no meu trabalho e que me deixou fazer tudo isso que eu venho fazendo pela cidade, pelas pessoas, porque eu sou movido por esse sentimento de indignação. E lá atrás que eu falei do ódio contra o errado, contra o mal, e o agora que eu disse, movido pela proteção de Deus, que me dá essa sinergia, que me dá essa autonomia, que me dá esse pensamento, essas ações para que eu desenvolva o meu trabalho. E cresceu demais esse Instagram, que tinha 200 pessoas. Nós estamos com 100 mil hoje. O trabalho começou em meados de maio, por aí, e cresceu muito rápido, e eu fico muito feliz, porque o objetivo desse Instagram, o objetivo do meu trabalho,
é mostrar todo o trabalho das polícias, dos policiais, dos bons policiais. Quando eu falo apoiem as polícias, a polícia é algo intangível, é uma instituição, belíssimas, todas, 100%, todas, inegociável. O problema mora, às vezes, no policial. Esse, às vezes, dá problema, porque é ser humano. Como médico dá problema, como açougueiro, faxineiro, advogado, dentista, juiz, promotor, delegado, não importa, é ser humano. Existem os bons e existem os maus. Então, quando eu falo apoiem as polícias e os bons policiais, é com essa conotação. E nessa eu já explico também esses meus jargões, que eu faço os meus comentários, que eu faço os meus pedidos. Lembrando que essa live aqui é para agradecer os 100 mil seguidores. Quem me conhece, eu sou da cidade aqui de Santo André, vivo, respiro aqui essa cidade, o ABC como um todo. E aí, voltando aí no trabalho, né? Isso tudo que foi me proporcionado, esse cargo que o atual prefeito Gilvan Ferreira me colocou, vem frutificando um resultado maravilhoso, na minha concepção, porque está ajudando de verdade as pessoas. E a gente faz isso com o maior amor do mundo, e não faço sozinho. Eu tenho uma equipe, eu tenho um time, e não é só os que trabalham diretamente comigo. O mais virtuoso de tudo isso é ser acolhido por pessoas que pensam igual, e estamos falando de todas as forças policiais. O alto comando da Polícia Civil, o alto comando da Polícia Municipal, o alto comando da Polícia Militar, os policiais militares, de soldado a oficiais, de agentes de telecomunicação, papiloscopistas da Polícia Civil, até os delegados, que muitas vezes me interpretam mal, os meus próprios colegas me interpretam mal, porque a gente tem muito problema em plantão policial, que é tudo muito difícil, o trabalho é muito pesado, não tem funcionário suficiente, as dificuldades são imensas, e tá eu lá, tá o Carlos lá, forçando, falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer mais, vamos não sei o quê, vamos mudar de delegacia, vamos trazer a ocorrência daqui para lá, de lá para cá, vamos... E aí eu me envolvo em todos os trabalhos, todos, de todo mundo eu me envolvo, mas eu me envolvo porque eu quero ajudar. Eu não quero ser um abelhudo, eu não quero fazer o trabalho do outro, eu simplesmente quero ajudar, porque é possível. É possível as coisas serem diferentes. É possível as coisas serem melhores. É possível. Perfeito nunca vai ser, mas é possível ser melhor. É possível a polícia ser melhor, é possível o judiciário ser melhor, é possível, basta o querer. E o mais difícil desse trabalho todo, que eu já até me perdi aqui nas palavras, e não tem problema também, eu vou explicando depois, se tiver dúvida eu explico, perguntem aí, isso vai ficar gravado. Não tenho muita habilidade ainda de ficar falando aqui com a câmera, estou aprendendo, eu odiava a câmera, eu não queria nem tirar foto. Às vezes é difícil de eu postar alguma coisa do meu passado, que teve muita coisa muito louca, muito legal, mas não registrei, porque eu não queria tirar foto. Então é uma merda isso daí. Mas não tem problema também, a gente faz com o que tem. Eu estou aprendendo muita coisa, eu estou vivendo muita coisa. E tá muito louco, tá legal pra caralho. Muito louco mesmo. Mas tem um preço, que é o que eu falei no começo. É o preço da ausência, da minha presença, de não atender telefone, de não responder mensagem para os meus amigos, familiares. Eu atendo mais os desconhecidos
do que os conhecidos. Pessoas que estão em apuro, que se fuderam por conta de criminoso. E eu me emociono, caralho, porque eu sou movido por esse... Não é ódio a palavra, eu não encontrei ainda. Mas eu sempre disse ódio pra mim mesmo. Essa indignação com o mal. Ontem, antes de ontem, uma mãe de 2 crianças, autista, parou o carro, furtaram o carro dela. Caralho, meu. Não vou dizer que acabou com a vida dela, porque não acabou. Mas eu vivi a indignação dela. Ela me ligou, ela mandou mensagem, ela postou pra XYZ, colocou na rede social. Puta, e é tão doído isso. Aí a vontade que dá é o pensamento. Por que eu não tava ali? Por que eu não vi aquela ação? Por que eu não consegui deter aquele criminoso? Por que não tinha um policial ali? Como aparece, e eu posto, e é muito satisfatório, quando a gente vê esses vídeos de criminosos, esses vermes, esse câncer, esse peso morto na terra, vai efetuar a ação criminosa e tem um polícia lá. E o polícia é foda pra caralho, saca sua arma e coloca em prática tudo aquilo que ele foi treinado, tudo aquilo que o coração e o espírito dele quer fazer. E neutraliza o lixo. Ele elimina o lixo da terra. E manda para onde efetivamente as contas serão pagas. E essa dor toda dessas pessoas, desses crimes que eu recebo, essas ligações, essas mensagens, é o que move a gente nesse trabalho. Que é muito dolorido. Ver as pessoas sofrendo com esses vagabundos, arma na cara, crianças expostas. Cara, eu só tenho cara de, sei lá, de mal, bravo, mas eu sou emotivo pra caralho. Esse sou eu sou assim. E foda-se. Porque eu sinto essa dor dessa galera toda. E é isso que faz a gente acelerar. Que faz a gente ir pra cima e vai contaminando essa galera toda da rua. Esses policiais que não ganham um salário digno. E não tô reclamando de salário aqui. Todo mundo, quando entrou na polícia, sabia o quanto ganhava. Mas vocês têm ideia do que é dar a vida por uma sociedade? Dar a vida por um propósito? Hoje a vida se tornou banal. Banal. Se tornou banal. A gente só vê coisas ruins, gente morrendo, mulher agredida. Caralho, meu, não acaba. Como que esses malditos podem fazer isso? Ainda que ela esteja errada. Porra, caralho, o cara é homem, meu. Essa dor do mundo eu sinto. E esses policiais dão a vida pelas pessoas. E o propósito do Instagram foi exatamente para dar uma luz diferente para esses caras. Eu entrei na polícia, uma das minhas primeiras ocorrências foi tomando um tiro na cabeça. Ali naquele dia, naquele fatídico dia,
Obviamente, esse tiro não pegou em mim, pegou em outra pessoa, e obviamente, e por Deus, não a matou. Naquele dia, os criminosos poderiam ter me matado, porque um ficou ali na hora, que é o que atirou em mim, eu me defendi, mas tinha outro. Esse outro estava me vendo e eu não estava vendo ele. Ele poderia ter me matado ali com a maior tranquilidade do mundo, porque eu tinha uma calibre 45 e quando eu atirei, tinha um probleminha no retém do carregador, o carregador caiu. E aí eu não vi. E eu tava com a arma na mão, sem munição. Eu atirei, o carregador caiu, não alimentou, então se o cara quisesse me matar... Enfim, começou assim. E ali foi a luta entre o bem e o mal. E eu vejo colegas morrendo, amigos, irmãos que já foram embora nas mãos de criminosos, em motos, perseguindo criminosos, bateu a moto, se acidentou. E é esse o objetivo do Instagram, é mostrar para a sociedade que a gente pode chegar, e o minha pequena visão de mundo é de países de primeiro mundo, onde a sociedade ela idolatra os militares, as forças policiais, porque eles fazem a proteção da sociedade. Como que você pode não gostar de quem protege você, de quem cuida de você, de quem te salva, que salva o seu patrimônio, sua vida, sua paz, seu sossego, sua casa, tudo? Como que você pode não gostar? Não faz muito sentido, não é mesmo? E aí o objetivo do Instagram é esse, é mostrar os verdadeiros trabalhos desses policiais, as mais ativas aqui na cidade, que são as três, a Polícia Militar, a Polícia Municipal, e eu falo Polícia Municipal porque em breve, tecnicamente, será a Polícia Municipal, hoje é Guarda Municipal, nome, mas nome Polícia é legal e vai ter esse nome, e a Polícia Militar. Temos a Polícia Federal, que faz um brilhante trabalho, a Polícia Rodoviária Federal, mas aqui dentro, no miolo da cidade, é mais essas três polícias. E o que eles fazem é isso, é dar a vida por uma sociedade. E aí eu comecei a acelerar com as postagens no Instagram, a mostrar as ocorrências policiais, a mostrar que o trabalho é feito, e é óbvio que tem policiais que não prestam, que dão problema, que são vagabundos. É óbvio que tem, como em qualquer profissão. Só que, e aí é outra vertente do meu perfil do Instagram, não é só divulgar as polícias, é divulgar as polícias, é mostrar a verdade dos problemas. Por que que nós estamos com sensação de insegurança? Por conta de uma legislação frágil. Porque se a legislação ajudar o trabalho policial, a polícia está prendendo todo mundo e essas pessoas que são presas ficarão presas e aí vai diminuir o fluxo de prisões, porque quem foi preso vai ficar preso, não vai ficar reincidindo. Que é a porta giratória da justiça, da impunidade. É esse o problema. E é o que eu falei também no vídeo do cara que estava agredindo a mulher, enforcou a mulher, desmaiou a mulher, arrastou a mulher. Puta que pariu, imagina o pai dessa garota, a mãe, a família. Esse animal, esse lixo, esse escroto. Por que faz isso? Porque não tem medo. Muitas vezes a gente só respeita aquilo que teme. A lei, a pena, precisa ser temida. E não é. Por conta
de decisões judiciais, por conta da própria legislação, por conta de X, Y, Z, que envolve esse sistema de justiça criminal. Eu não vou mais me alongar aqui, refrisando, deixei escrito aqui, tentei deixar, deixei, que o objetivo dessas palavras aqui, que ficaram até um pouco desconexas, peço desculpas pela minha emoção também, mas é muito foda, porque é isso que me move. É essa indignação frente ao mal, ao errado, à injustiça. E eu, hoje, estava vendo aí a rede social e vi do nosso amigo Mamute, que inclusive o secretário de esportes falou com ele. Eu tinha falado com ele antes de manhã, porque eu vi o absurdo que fizeram com ele. Não sei se vocês sabem da história, depois vocês pesquisem, mas tiveram um preconceito porque ele é obeso e ele está lutando contra isso. Cara, como que alguém pode rechaçar ou ridicularizar um ser humano que está lutando por uma melhora individual, seja ela qual for, no caso dele, a obesidade, que é foda pra caralho lutar contra a obesidade. É uma dor incrível. É muito foda. Quem já foi obeso ou quem luta com a obesidade sabe o quão difícil é isso. E o cara tá fazendo, o cara se propôs a fazer, e aí proibiram o cara de fazer matrícula numa academia de natação, que é o que o cara gosta, que é o que dá resultado pra ele. É um absurdo isso, cara. E o cara, conheci ele hoje de manhã, porque eu vi aquilo, entrei em contato, eu falei, tô à disposição, quiser fazer BO, tudo que você precisar, manda uma viatura aí agora, vou aí agora. O cara pacífico. Falou, não, vou pensar, é que doeu, demonstrou o sentimento dele e tal. E deixei as forças policiais à disposição dele. É isso. Não conheço o cara, não sei nem quem ele é, mas eu fui propor ajuda, porque eu posso fazer isso. E à medida que eu recebo ajudas aqui no Instagram, pedidos de ajuda, eu procuro fazer de tudo. E a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, e nós não estamos falando de um trabalho das 8 às 5, viu, gente? Nós estamos falando de um trabalho quase que ininterrupto, porque eles não param também. Tudo que eu recebo, eu compartilho com eles, a gente faz as coisas juntos, todos eles. Todos eles. Inclusive todas as forças policiais que estão na rua e que abraçaram essa minha ideia. Por isso eu honro eles, por isso eu tento ir nas ocorrências, divulgar as ocorrências e, sobretudo, fornecer as minhas humildes dicas de segurança. Não é para ficar aqui bonitão ou feião, dane-se, no Instagram, não. É porque eu quero um objetivo. Eu quero que todo mundo tenha consciência situacional. Aquilo que eu falo e chamo de atenção 360 graus é você andar pelas ruas e ficar olhando, olha para frente, olha para trás, sem fone de ouvido, prestando atenção em tudo, na moto, no carro, na bag, 2 motos passando juntas. Cara, presta atenção em tudo, muda o caminho, atravessa a rua, grita, toca a campainha, toca o interfone, faz alguma coisa, toma uma ação para aquele desgraçado desistir de você, caso seja um criminoso. Essas dicas é para ajudar, é para que o bem vença. Por isso que eu peço, compartilha, comenta, porque infelizmente hoje o mundo faz parte do digital. E se eu não mostrar, se eu não falar, se eu não explicar, nem estaríamos aqui. Porque hoje eu tenho um pouquinho de voz para poder falar, para poder doar um mínimo conhecimento e, sobretudo, para aprender. Porque eu também aprendo. Eu aprendo com os comentários, eu aprendo com as dicas que me dão, eu aprendo com os conselhos, eu aprendo com um monte de coisa que eu recebo também. É uma via de mão dupla. Então, finalizando, se ficar alguma dúvida, depois vocês perguntem, à medida do possível eu respondo.
Ficou desorganizado sim, porque foi de sopetão. Eu ia fazer um post escrito 100k e muito obrigado, e resolvi fazer essa live aqui, então peço desculpas, tá certo? Mas o objetivo é esse, é demonstrar o trabalho que é feito das forças policiais, desses nobres guerreiros e guerreiras. Como eu postei no Stories, eu estava dentro, percebam, ouçam o que eu vou falar. Eu estava dentro de um estabelecimento comercial que já tinha um grande recuo para estacionar os veículos na frente. Eu estava lá dentro, almoçando. Não conta para ninguém, mas eu estava almoçando um pastel, que eu estava com vontade, com a minha família. E aí, alguém senta de costa para a rua aqui? Óbvio que não, sempre preparado. Sempre preparado e com Deus do lado. Porque do mesmo jeito que vocês, pessoas brilhantes, estão assistindo, tem lixo, vagabundo e criminoso que é meu seguidor aqui, fã. Sempre preparado. E sempre com efeito surpresa. Aí eu tava lá dentro e aí passou uma viatura da Guarda Municipal no patrulhamento, devagarinho. E aí eu olhei e aí eu vi que era uma mulher que estava, um homem dirigindo, um policial homem dirigindo, um policial mulher ao lado. Aí eu olhei, eu vi que ela olhou para dentro do estabelecimento e eu pensei, você aí. Ela viu. E esse olhar lá para dentro é, o polícia que está fazendo o patrulhamento viu um estabelecimento que tem gente ali dentro. Se estiver tendo um roubo, como tem em farmácia, isso e aquilo, tem que olhar. Patrulhamento não é só no asfalto, tem que ver para dentro dos lugares. E aí eu falei, caralho, ela viu, fiquei feliz pra caramba. Eu falei, tenho certeza que ela viu. E aí bateu um insight, eu falei, se eles me reconhecerem, eles vão voltar. Se viram e se reconheceram, vão voltar. Não deu 1 minuto e pouco, a viatura vem. Deu uma banada de mão, eu fiquei feliz pra caralho. Eu falei, puta que pariu, zerei o sábado hoje com essa ação. Parece idiota, mas não é. Porque poderia estar tendo um roubo lá, com uma criança lá dentro, sei lá o quê. Alguém poderia morrer, alguém poderia estar sendo espancado. E aquela viatura de polícia viu e vai proteger, vai intervir, vai chamar apoio. E é isso. Essas coisas são um puta presente pra mim. Eu fico feliz pra caralho porque é muito bom, é satisfatório, porque um dia pode ser a minha família que esteja dentro e o policial vai ver. E é isso, gente. Se ficou muito confuso, paciência, peço desculpas. Se tiver dúvida, pergunta aí, eu vou respondendo. E o que eu escrevi, que essa live era para agradecer a todos vocês por acompanhar, por divulgar, por me apoiar, porque não é fácil. Vou contar um segredo para vocês, mas não entrarei em detalhes para finalizar. Lidar com os criminosos do Noia à alta cúpula do PCC é bunda. É a coisa mais fácil do mundo. O problema é institucional. São as instituições, são as pessoas das instituições. É esse a maior dificuldade, o maior entrave. É por isso que precisa de integração, de união, de ações positivas, de propósito definido e um mal que eu não sabia o quanto fazia mal. Eu não sabia, não tinha dimensão. Faz parte, teoricamente, de um dos 7 pecados capitais. Mas, eu vou falar de maneira genérica, o orgulho, a inveja, a vaidade,
Puta que o pariu. Essas paradas destroem. E não é só no ramo público, não, tem no ramo privado também. Então acho que a integração, a união de propósito, a ajuda mútua, por mais que não seja a minha área, a minha obrigação, vai lá ajudar o colega do lado. Vai lá dar um apoio. Vai lá se oferecer. Já terminou o seu trabalho? Porra, oferece ajuda para quem não terminou. E não é ser otário. É ajudar. A partir do momento que você descobrir que o outro é um vagabundo de merda, aí a figura muda, não é mesmo? Ninguém aqui vai ser otário de ninguém. Mas às vezes a gente finge. Tem um ditado até pejorativo, não vou concluir, mas é se fingir de morto para comer o do coveiro. E ver até onde aquela pessoa vai na sua manipulação, na sua mentira, na sua vaidade. Um estelionatário ou estelionatária. Espero que isso mude. Mas é um problema humano. Aí a gente tem o quê? Deus no coração. Seguimos adiante. Muito obrigado aos 100 mil seguidores reais, verdadeiros. Não tem compra aqui, é de verdade. E, por favor, me ajudem. Compartilha, comenta. Isso é muito bom aqui na rede social. Isso é um plus. É a mesma coisa que um prêmio fisicamente. O comentário, o compartilhamento das boas ideias. É óbvio que se fizer sentido. E isso ajuda bastante a gente. Beleza, pessoal? Obrigado, fiquem com Deus. Atenção 360. Sempre atentos ao sair nas ruas, ao estar em casa também, não importa. Sempre fiquem atentos, se preocupem com a segurança de vocês. Tomem conta de vocês, dos seus entes queridos. Muito obrigado de coração por me seguirem, por confiarem em mim. Deus abençoe vocês e que Deus abençoe a esse país nesse ano de eleição, para que ilumine as pessoas que irão se candidatar, que irão vender ideias, propostas, para que elas cumpram verdadeiramente e que sejam de verdade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E vocês sabem. Não desprezem o seu sexto sentido, o seu coração. Pesquisem, analisem e depois tomem a decisão. Beleza? Valeu, obrigado.